E na época o Valdinei trabalhava para uma empresa e ele tinha condições, né, de sustentar a casa sem que eu precisasse trabalhar fora. E aí tive o Guilherme, mas quando você tem na veia, né, aquela coisa de ativa, de independência. Então eu não gostava muito de ficar em casa e também ver ele lutando sozinho. E a gente sempre teve a ambição de estar melhor cada dia, de oferecer oportunidades diferentes para os nossos filhos, para o meu filho no caso. Talvez oportunidades que ele não teve, que eu também não tive. Então foi aonde eu resolvi, o Guilherme tinha 1 ano e meio, eu resolvi voltar a trabalhar. E aí, onde eu consegui o trabalho na Pado, que eu comentei também no nosso primeiro episódio. Trabalhei lá, e lá realmente foi uma escola pra mim, lá eu aprendi muito. E assim, muita coisa eu utilizo hoje nas minhas empresas, coisas que eu aprendi lá. E o Guilherme tinha 1 ano e meio, isso já faz 18 anos, né? E então, eu trabalhei na Pado um período, e aí eu resolvi ter o Murilo. Aí eu saí de novo e fui viver minha gravidez. Tive o Murilo. E aí eu fiquei sendo do lar depois que eu tive o Murilo, porque daí com 2 crianças já ficava mais difícil, né? O Guilherme tinha 5 anos, aí veio o Murilo bebê e tal. Então isso, eu falei, agora acho que eu prefiro, vou dar um tempo maior, e passei a ser realmente do lar. Então, só cuidar dos filhos, cuidar da casa, ajudava ali a administrar as contas da casa. O Valdinei nunca se preocupou com isso. Com a administração da casa, realmente foi sempre eu. Ele só se preocupava em trabalhar. O resto era eu que administrava. E foi muito interessante que eu fiquei em casa por 7 anos. Mas aí você começa... Eu com 36 anos para 37 anos, aí aquilo começou já a me incomodar. Eu não posso ficar parada pro resto da vida. E uma coisa que eu me preocupava muito, porque depois que você tem filho, aí a sua preocupação não é só você. Você se preocupa muito com os filhos, né? E aí veio aquela preocupação, tipo... O que acontecia? O Valdinei, ele trabalhava numa empresa fazendo a parte de compras. Então, ele era comissionado. Então, ele tinha um salário muito bom. Ele era muito bem remunerado nessa empresa. Mas aí, o que acontecia? Eu me preocupava, falava, peraí, meu marido trabalha como comissionado. Se amanhã ou depois acontece alguma coisa, eu com 2 filhos para criar, a gente tem um padrão de vida, né, bom, como eu vou manter isso? Porque se ele chegar a faltar... Porque, gente, a gente tem que pensar nisso. Com certeza. Né? A gente tem que pensar. Porque isso é uma coisa que faz parte da vida. Isso vai acontecer em algum momento. Você só não sabe qual é o momento. Mas que vai acontecer, vai. E então, eu me preocupava muito com as 2 crianças. E se ele viesse a faltar. E, tipo, a gente tinha um padrão de vida. E como eu manteria aquilo. Porque a gente sabe como é no Brasil. Uma pensionista é 1 salário, 2 salários mínimos. Não pagava nem a parcela da minha casa, gente. Então, aí você começa a se preocupar com isso. Você tem filho em colégio particular, então você começa a se preocupar. E aí foi onde eu comecei a pensar como eu vou sustentar esse padrão de vida, como eu vou sustentar meus filhos se amanhã ou depois o meu marido faltar. E aí eu comecei a pensar em alguma coisa. A minha mãe tinha uma casa com toda dificuldade, minha mãe sempre trabalhou, eu já comentei, como faxineira. Então, eu queria te perguntar, a sua família não foi uma família de empreendedor, nunca foi uma família, sempre foi uma família CLT, que trabalhou para o outro. Exatamente. Você nunca teve no seu sangue, da sua... Eu tenho... que, assim, não, porque meu pai tinha um comércio, então eu já sou do comércio. Não, você... Não, meu pai... Nunca teve um histórico de... Não, meu pai, ele trabalhou como padeiro. E ele era funcionário de CLT. Depois ele saiu e ele foi ser proprietário de uma máquina de arroz. Lembra que eu comentei que, tipo, ele não tinha... Na época, os arroz não vendiam no mercado. Vendia a granel em máquina de arroz. Vinha o arroz com a casca. Aí ele fazia o processo de limpar, né? E aí vendia a granel. Então ele tinha o negócio dele. Tinha o negócio dele. E a minha mãe, ela trabalhava como faxineira, zeladora no banco. Geralmente ela trabalhou bastante no Banco Bradesco, no Banco do Brasil. Trabalhava essas empresas terceirizadas só relacionado a isso. Mas uma coisa que eu tinha até, que eu vim pensando.
gente, de onde que eu tenho esse sangue empreendedor, né? Mas o meu pai tinha máquina de arroz e a minha mãe, naquela época, não tinha quase, tipo, que nem hoje a gente tem muita loja, tipo, Boticário, por exemplo. Naquela época quase não tinha isso. Era a revistinha da Avon. Isso aí. Minha mãe Revistinha vendia… da Avon. Exatamente, minha mãe vendia Avon. Gente… Olha que legal, né? Eu fiquei pensando, vinculando todo o meu passado ao meu presente. E a Avon era a revistinha da Avon. Como que vendia? Porta a porta. Visitando as pessoas, levando as revistinhas. A minha mãe vendia roupa usada, que naquela época era muito difícil para comprar roupa nova, né? Era caro, então vendia roupa usada. Então minha mãe era vendedora também, além de ter isso aí. Então ela complementava a renda com a revistinha do Avon e ainda vendia roupa usada. Então você já tem um histórico. Você já viu lá, né, seus pais. A batalha. Sim. A batalha. E aí… Eu pensei, acho que isso foi uma coisa que aflorou também, né? Tipo, minha mãe, eu nunca vi minha mãe parada esperando tudo pelo meu pai. Então, eu sempre vi ela na batalha. Tipo, além dela fazer faxina, de ser zeladora, ainda chegava dia de sábado, que talvez ela podia descansar, ela catava a sacolinha de roupa usada, as revistinhas do Avon e saía de porta a porta vendendo. E é muito engraçado que às vezes ela visita esse pessoal que ela vendia antigamente, e ela sempre me fala, eu fui visitar tal pessoa, perguntou de você, que eram as pessoas, que eram as clientes dela, antigamente. E eu, com essa preocupação, eu resolvi… Ela tinha uma casa que ela vendeu, que meu pai faleceu, ela teve um segundo casamento. E ela resolveu vender a casa, que era herança do meu pai, e dividir entre os filhos. E eu peguei a minha parte e falei pro Valdinei, falei, eu quero abrir um negócio pra mim. Algo que dependa dos meus braços, que não dependa de ninguém, que seja meu. E que… Se for o caso, que meus filhos possam tocar, se eu vir a faltar, coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando várias coisas que eu pudesse montar. Ou, sei lá, eu pensei numa franquia, Chiquinho Sorvete, pensei várias coisas. Só que eu não queria algumas coisas. Por exemplo, não queria nada que mexesse com dinheiro. Porque eu sempre tive a ambição de crescer. Eu sempre queria crescer. E para você crescer, você tem que ter alguns cuidados. Então… Eu queria delegar, porque eu acho que quando você delega, você sai da sua zona de conforto, você tem a oportunidade de crescer e dá a oportunidade para outras pessoas crescerem com você. Porque você tem que nomear pessoas, gerentes, pessoas que vão te ajudar a fazer a gestão de tudo. Então você acaba dando muitas oportunidades também. E aí, eu queria algo que fosse prestador de serviço. E aí, eu comecei a buscar. E tinha uma pessoa da família do Valdinei, que era minha amiga também, pessoal, que já tinha um negócio na nossa cidade. Então, lá eu não podia montar. E aí, falei com ela. Ela falou, não, é um negócio bacana, que dá certo. Que eu acho que dá pra você tentar. Então, eu entrei em contato com o Paranabanco. E foi onde eu comecei a minha jornada. Então, eles tinham algumas regras. E aí começou toda essa parte aí, acredito que desafiadora pra mim. E durante esse tempo que você ficou em casa cuidando dos filhos, você nunca se acomodou também. Você sempre foi buscando conhecimento, aprendendo. Sim, porque o Valdinei, ele trabalhava como funcionário nessa empresa. E depois ele comprou um caminhão e começou trabalhando, fazendo… Porque é aquela coisa, né, Fran? Você nunca pode depositar os seus ovos em uma única cesta. Tenha várias cestinhas e você nunca vai passar dificuldade na sua vida. Então, era isso que ele fazia. Ele trabalhava, mas o patrão dele também era muito bacana. Ele sempre olhava para isso também e falava, não, compra o seu caminhão, eu pago o frete para você, você já vai carregar nos lugares, você vai com o caminhão, então você ganha o salário por você ser o comprador e ainda ganha o frete por você estar trabalhando. E começou dessa forma. Então, eu cuidava dessa parte ali fazia em casa. Administração da casa. Isso e disso. Fazia administração dessa parte do caminhão, fazia administração da casa. Enfim, sempre tive ali na ativa. E nunca me desliguei totalmente do trabalho. Nunca. Sim. E aí, quando eu falei, vou para esse lado, aí eu entrei em contato com o Paranabanco, aí o Paranabanco falou o seguinte, falou, olha, tem duas questões. A primeira, a gente não pode abrir uma loja em Rolândia, que é onde você mora, porque já existe uma loja aí. E para abrir em outra cidade, você tem que mudar.
entende que para um negócio dar certo, a pessoa tem que morar na localidade que ela vai abrir a loja. Isso era uma regra antiga, porque o banco sempre foi muito conservador e ele queria muito que o dono do negócio estivesse bem presente. E antigamente, né, isso já faz 7 anos, eles tinham mais essa regra. Hoje já é bem mais tranquilo, porque, por exemplo, eu tenho 3 lojas, uma em cada cidade, e consigo administrar muito bem. Então, isso era uma regra antiga que, ao longo dos anos, aí, o banco mudou isso aí, e acho que foi bem legal, porque com isso a pessoa consegue... Isso 7 anos atrás. 7 anos atrás. 7 anos atrás. A pessoa consegue expandir mais Sim. quando ela abre mais exceções, né? E aí, a cidade que o banco tinha como meta para aquele ano, que o ano era 2016, era Cianorte. E o Valdinei, trabalhando ainda nessa empresa, ele tinha muito cliente de gado nessa região, que ele trabalha com gado. E ele comprava e falou, olha, eu acho que não tem nenhum problema a gente mudar para lá, eu posso morar lá, posso trabalhar e você trabalhar lá também. Tem nenhum problema, podemos encarar esse desafio junto. E aí, beleza, concordamos com isso e eu fui para cima. Aí, arrumei escola, arrumei apartamento, arrumei... tudo. Sem conhecer ninguém. Não, sem conhecer ninguém. Mas tudo por Deus, tá? Sim. Sempre coloque Deus à frente de tudo e seus planos sempre darão certo. Porque eu sou católica e tenho minhas devoções ali, né? Sempre pedindo a intercessão. E eu sou muito devota de Nossa Senhora. Inclusive, um dia eu fui 4 vezes para Cianorte procurar ponto comercial. Sozinha, porque ele trabalhava, não podia sair. Então, foi um desafio que eu encarei sozinha. Então, eu fui 4 vezes para Cianorte procurar ponto. Mas, o primeiro dia que eu cheguei, eu não conhecia a cidade. Eu cheguei, parei meu carro em frente a uma sala comercial e tinha uma placa de aluga-se. Tava tudo fechado, assim, com aqueles papel craft. E tinha uma placa de aluga-se. Eu liguei pro proprietário. E o banco, ele tinha também algumas regras ali pra gente iniciar o negócio. Então, o aluguel tinha um teto máximo que não podia ser muito alto. Justamente para direcionar e não ter problema de financeiros ali na gestão financeira já de início. E aí, esse valor, essa sala, o valor era um pouco fora do teto que o banco dava. Então, eu olhei, tipo assim, mas sabe quando você bate o olho e fala, nossa, que sonho se pudesse ser aqui? Sabe, aquele, né? Quando seu coração bate forte. Gente, olha, ouça o seu coração. Porque quando seu coração bate forte, ele tá confirmando tudo que você deseja. E foi muito real isso comigo. E aí, eu procurei. Ponto. E aí vim mais 2 vezes. Fui em todas as imobiliárias, andei a cidade toda. E aluguel sempre mais caro, sempre mais caro. Então, era uma característica da cidade, aquela faixa de valores ali, de sala comercial. E aí, um dia eu falei pra ele assim, ó, eu vou colocar todos os meus pedidos num papel. Peguei um papel, anotei tudo que eu queria. Eu queria uma sala comercial, que a minha loja fosse se fixar, que ela fosse ser referência naquela localidade. Eu queria uma escola onde... Porque imagina, meus filhos iam mudar totalmente a vida deles. Ia sair de perto da família, ia sair da cidade, da casa, da escola, dos amigos, tudo. Então, eu pedi uma escola, né? Que Deus encaminhasse uma escola que tivesse uma boa recepção, que, né, recebesse eles com amor, com carinho. Um apartamento, eu queria um apartamento mobiliado, porque eu não ia me vender, nem alugar minha casa, eu ia deixar ela montada, porque eu não sabia o que poderia acontecer. Então, eu queria um apartamento todo mobiliado. Aí, eu fui procurar esse apartamento. E eu queria que Deus também direcionasse pessoas. Que hoje, para você empreender, você depende muito de pessoas. Então, eu queria que Deus colocasse pessoas que tivessem os mesmos objetivos, as mesmas metas, que tivesse sempre olhando para a mesma direção que eu. E anotei tudo isso num papel. E eu tenho dentro da minha casa um altar de Nossa Senhora ali e tal, onde tem minha Bíblia e onde eu deposito ali todas as minhas intenções. E coloquei dentro do manto de Nossa Senhora e fui dormir. E no outro dia, o Valdinei foi comigo nesse dia. Que foi o dia que a gente ia bater o martelo em tudo. Aí, nesse dia, ele foi comigo. Aí, levantei de manhã, catei esse pedido, coloquei no meu bolso. No bolso de trás da calça. E fomos para Cianorte. Chegamos lá, eu mostrei primeiro essa sala, que era a sala que eu tinha visto a primeira vez. Falei com o proprietário, ele veio, a gente fez o contrato.
Aí, saímos dali, eu falei pra ele, antes da gente ver o restante das coisas, vamos conhecer a igreja aqui de Cianorte? Porque eu sempre ia sozinha, então era corrido. Aí, nesse dia, a gente resolveu ir junto. E aí, a gente chegou na lateral da igreja, pra entrar, tipo, na lateral. E aí, achando que era a porta lateral da igreja. E quando a gente entrou, era uma capela do Santíssimo. E eu fui também na esperança de ter algum lugar para eu depositar os meus pedidos ali dentro da igreja. Para que todas as missas o padre estivesse rezando por mim ali dentro daquela cidade, dentro daquela matriz. E quando eu entrei dentro da capela, tinha um Santíssimo enorme, assim, exposto, assim. Embaixo, aos pés do Santíssimo, tinha um vidrão, assim, enorme, com os pedidos das pessoas. E, né, aliás, todos os oratórios ali, para quem quiser fazer, rezar o terço. E eu peguei, nossa, quando eu entrei, bati o pé e eu vi aquilo, parece que Deus falou comigo naquela hora, assim. Nossa, gente, eu comecei a chorar, assim, foi... E até hoje, quando eu lembro disso, assim, eu me emociono, porque parece que Deus falou realmente comigo naquela hora. Vem que eu tô te esperando, sabe? Parece que eu ouvi isso, assim, muito claro. E aí eu tirei aquele pedido do meu bolso e fui lá, depositei lá e me ajoelhei ali, rezei o terço, né? Entreguei tudo nas mãos de Deus e falei, aqui seja a sua vontade, pra onde o Senhor me mandar eu vou. Daí saí dali, a gente foi, deu certo o apartamento, fizemos o contrato. Cheguei no apartamento todo mobiliado do jeito que eu precisava. Acho que eu levei só a geladeira e a televisão, o resto tinha tudo, até fogão. Levei tudo. E tinha tudo. E eu só levei isso. E aí, a escola, cheguei na escola, sabe? A escola me tratou super bem. Enfim, o Guilherme, ele fazia acompanhamento porque ele tem dislexia. Então, a escola, sabe? Foi super receptiva com essa situação. E sabe quando deu tudo certo? E o ponto? O ponto, eu entrei em contato com o proprietário. E aí, a gente fez um acordo. Ele me deu um desconto. Eu paguei 6 meses antecipado, porque eu tinha, né, o dinheiro da herança lá da minha mãe, que ela tinha dividido. Então, eu paguei 6 meses antecipado, ele me deu um desconto. E aí, o banco concordou com o valor. E deu super certo. Gente, tô nesse ponto até hoje. Nunca mudei de ponto. O proprietário, assim, é fantástico, sabe? Super compreensivo, porque isso que é muito legal, uma parceria. Sim, com certeza. Porque pra ele é importante ter um inquilino lá firme, forte e que paga certinho. Fixo, né? Que não fica mudando. Exatamente. E que cuida. Sim. Porque o Paranabanco, ele tem também padrão de loja. Então, você tá sempre pintando, tá sempre cuidando. Então, a sala, ela fica bem cuidada. Então, é bom pras duas partes. E a gente acabou fechando o negócio naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, eu resolvi tudo. Resolvi a escola, resolvi apartamento, resolvi a sala, resolvi tudo. Só ficou a parte do funcionário pra resolver.